Boa tarde, oração, ação, bem-vindas e bem-vindos todos. É o nosso momento, a nossa hora de reflexão. Não é digno do ser humano andarmos de cabeça baixa, sem refletir, sem perspectiva, apenas dirigidos pelo instinto. O ser humano voltado apenas para a sobrevivência se apequena. Não pode ser objetivo, não é digno do ser humano viver para sobreviver. Isso é subviver. Renegar nossos potenciais é terrível desperdício. Que assim não seja para nós. Precisamos enfrentar a fundamental questão da filosofia, não uma filosofia acadêmica, livresca, mas a filosofia essencial para todos nós passa necessariamente pelo quem sou eu. E passa, óbvio, pela constatação da superficialidade das respostas que temos dado. Ao se realizar uma reunião com pessoas que nunca se encontraram anteriormente, se apresenta a necessidade de apresentação. Cada um diz quem é em breves palavras. E ali as pessoas falam seus nomes, suas profissões, as cidades de onde estão vindo, coisas assim, como se isso respondesse quem somos nós. É claro que não. Essa é uma resposta formal, que obviamente não nos apresenta, não nos representa. Mas há uma resposta prática, ainda mais infeliz, ainda mais superficial e até violenta. Na matriz de todas as violências está uma resposta infeliz do quem sou eu. É por nos supormos de uma nacionalidade que nos lançamos a assassinar pessoas de outras nacionalidades. É por nos supormos de um sexo que nos aventuramos a agredir, a exterminar, a humilhar pessoas de um outro sexo e assim também de uma outra raça e assim também de uma outra classe social. Todas as guerras, os conflitos, as disputas humanas partem de uma resposta equivocada de quem sou eu. Nos locais de trabalho, pessoas de uma profissão disputam com pessoas da outra. Na conjugalidade, num casamento, pessoas de uma identidade sexual atacam as outras. Nos locais de trabalho, as classes, a classe de trabalhador, a classe de capitalistas, se enfrentam. Nas redes sociais, as ideologias, as religiões se atacam mutuamente. Todas as religiões partem disso. E uma visão genuinamente espiritual
corta esse mal pela raiz. Porque do ponto de vista genuinamente espiritual, nós não somos homens nem mulheres, ricos nem pobres, brancos nem negros, brasileiros nem estrangeiros. Assim como eu não sou amarelo, outras pessoas não são vermelhas nem verdes, nem azuis, nem abóbora. Apenas estamos. No nosso armário há roupas de várias cores e por termos optado por usarmos hoje uma roupa de uma cor, não quer dizer que sejamos nós propriamente daquela cor, e muito menos que possamos atacar pessoas que tenham escolhido hoje usar cores diferentes das nossas. Absurdo isso. Porque hoje optamos pela amarela e amanhã pela azul. Isso não nos dá o direito, obviamente, de atacar escolhas diferentes. Porque essas escolhas referem-se a um momento, a uma ocasião, muitas vezes a um gosto, a uma necessidade pontual. Não é assim? Se o homem, ou quando o homem agressor a mulheres descobrir não ser homem, apenas estar, quando um rico explorador de pobres também descobrir, quando uma pessoa de um time, de uma raça, de uma classe social, de uma profissão, qualquer que seja, de religião, quando avançarmos na resposta da pergunta fundamental, quem sou eu? Vamos nos aprofundando em nós, na vida e na transformação interior tão urgente para todos nós. A questão é profunda, a questão é fundamental e é urgente. Não vamos dar conta imediatamente a ela, mas diferentes doutrinas espiritualistas falam de uma sucessão de corpos. Ou seja, a resposta a quem sou eu, ela vai se dando por camadas. Aqueles que cultivam mágoas e culpas congelaram-se em uma expressão de si que já passou. Aqueles que se amarram a planejamentos, a expectativas, sonhos, afundados na ansiedade, apegam-se, amarram-se, escravizam-se em falsos eus que podem inclusive nunca acontecer, porque estão apenas em nossas mentes. Quem sou eu? Eis a questão fundamental que, entendemos nós, não podemos ainda dar resposta final, apesar de intelectualmente entendermos que pela sucessão de corpos, corpo físico, duplo etéreo, corpo espiritual, mental concreto, mental abstrato, conforme formos superando os apegos, os corpos, vamos chegando no que alguns chamam de corpo átmico, que já não é corpo, que é a nossa realidade espiritual, a essência
que está por trás das múltiplas aparências, a fagulha de Deus na criatura, que assim como Deus, não são de uma cor, de uma característica, de uma nacionalidade, não estão em nada porque estão em tudo. Essa descoberta em si pode ser apenas intelectual, pode ser de uma vivência superficial, um êxtase, onde nós sentimos em nós a nossa essência, vibramos nessa essência, mas logo depois voltamos a nos vestir com o corpo, com o ego, com as máscaras, até que um dia vivamos a nossa essência. É uma caminhada bonita, é uma caminhada fundamental das nossas vidas. Não conseguimos conceber ninguém que esteja encarnado e que tenha realizado toda essa trajetória, em toda a essência, em toda a integralidade. Mas estamos todos a caminho, não é? Vamos ver qual é a pergunta, como é redigida a pergunta e como Emmanuel responde à questão. Pergunta 232 de O Consolador, Emmanuel e Chico Xavier. Apresenta-se da seguinte forma para o orientador espiritual. Em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? Qual é o conhecimento mais importante, mais urgente para a criatura humana? Diz Emmanuel, como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesma. O autoconhecimento, reafirmado em O Livro dos Espíritos, reafirmado por todas as ciências sociais, não apenas pela psicanálise, pela psicologia, mas também pela antropologia, sociologia, história. Reafirmado por Jesus, mas também por Buda, mas também por Sócrates. É uma confluência, é uma união de ciência, filosofia e religião. O autoconhecimento, a urgência do autoconhecimento. E a perspectiva, por exemplo, da paz profunda, não de uma paz momentânea, não de um armistício, não de uma conveniência ou de uma não agressão, mas da paz essencial. Revela a urgência da questão, do aprofundamento constante da pergunta: quem sou eu? Pergunta 233. Por que razão o homem da Terra tem sido tão lento na solução dos problemas do seu conhecimento próprio? Emmanuel diz assim: isso é explicável. Somente agora a alma humana poderá ensimesmar-se o suficiente, estar suficientemente voltada ao universo interior para compreender as necessidades
e os meandros, as particularidades da sua personalidade espiritual. Antigamente, a existência do homem resumia-se na luta contra forças externas. E não poderia ser diferente. Na primitividade, na animalidade, a criatura de Deus alcança apenas o exterior como território, como objeto de seu processo de conhecimento. Pode-se dizer que cada degrau, cada milímetro avançado no autoconhecimento é um processo de humanização do homem. Porque para sermos seres humanos, não basta termos corpos de seres humanos. Para sermos legitimamente seres humanos, precisamos ter consciência. A consciência de quem nós somos, a consciência da vida e da essência da vida, exigem calma, exigem profundidade, exigem meditação, reflexão, conhecimento e autoconhecimento. A resposta de Emmanuel é o seguinte: os espiritistas sinceros devem compreender que os fenômenos acordam a alma, como o choque de energias externas que faz despertar uma pessoa adormecida. Mas somente o esforço opera a edificação moral legítima e definitiva. Então, os fatos, as relações, as situações que nós enfrentamos despertam, acordam a alma da pessoa adormecida. Mas somente o esforço em cima do fato vivido operará a edificação moral legítima e definitiva. As questões nunca foram e jamais serão os fatos que ocorrem conosco. 20 pessoas vivem o mesmo fato e viverão em vibrações, em reflexões, em consequências muito diferentes. Porque o que define a qualidade das vivências é a atitude, a perspectiva com as quais nós as enfrentarmos. Continua Emmanuel: é uma extravagância de consequências desagradáveis atirar-se alguém à propaganda de uma ideia sem haver fornecido a si mesmo na seiva de seus princípios enobrecedores, sem haver fortalecido a si mesmo na seiva de seus princípios enobrecedores. É a hipocrisia. É a maior denúncia feita por Jesus voltada aos religiosos do seu tempo, que são como sepulcros caiados, dizia o mestre, que colocam no ombro dos outros obrigações que eles mesmos nem pensam em carregar, que são brancos por fora, mas por dentro cheios de podridão. Precisamos nos fortalecer numa religião, numa filosofia, numa posição, numa ideologia qualquer, antes de propagar essas ferramentas como salvadoras, como verdadeiras, como fazemos tão rotineiramente. É uma extravagância de consequências desagradáveis atirar-se alguém à propaganda de uma ideia sem haver fortalecido a si mesmo
na seiva de seus princípios enobrecedores. O Espiritismo não constitui uma escola de leviandade. Identificado com a sua essência consoladora e divina, o homem não pode acovardar-se ante a intensidade das provações e das experiências. Grande erro praticariam as entidades espirituais elevadas se prometessem aos seus amigos do mundo uma vida fácil e sem cuidados. Seus problemas se acabaram, como dizem os vendedores de felicidade, tão comuns aqui no mundo. Solucionando-lhes todos os problemas e entregando-lhes a chave de todos os estudos. Não há saída fácil, não há almoço grátis, como dizem os norte-americanos. É egoísmo e insensatez provocar o plano invisível com os pequeninos caprichos individuais. Cada estudioso desenvolva a sua capacidade de trabalho e de iluminação e não guarde para outros o que lhe compete fazer em seu próprio benefício. O Espiritismo sem Evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer como todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita, que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo, pode ser um cientista e um filósofo com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável, da provação e da experiência, porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das suas preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos páramos espirituais. Um momento absolutamente central da revelação de Jesus é quando alguém pergunta ao mestre: qual o principal mandamento? Pode parecer uma questão simples, mas não é. O judaísmo, àquele tempo, tinha colecionado cerca de 400 regras de conduta. 400 práticas, hábitos, que seriam condições para a elevação espiritual da criatura. Entre os próprios 10 mandamentos de Moisés, qual é o mais importante? Não mentir, não julgar, não cobiçar a mulher do próximo, não matar. O que é o mais importante? A resposta de Jesus foi revolucionária. Apesar de lastrear-se fortemente na revelação dos antigos profetas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eis o primeiro e o segundo mandamentos. E nesses dois estão contida toda a lei e os profetas. Tudo que é mais importante, tudo que é essencial das leis, dos mandamentos, dos profetas, está resumida ao amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Se situarmos Deus como o todo,
o todo que está em tudo, se situarmos o próximo, não na sua expressão superficial de homem ou mulher, branco, negro, rico, pobre, brasileiro ou estrangeiro, mas na sua essência, na sua fagulha divina, no Deus que habita o outro, e se situarmos a nós mesmos, novamente, não na superficialidade e na máscara, mas também na nossa essência, veremos que o mandamento é um só. Porque na essência de todas as partes está também o todo. Tanto na essência da parte outra, quanto na essência da parte eu, quanto na essência de tudo, está Deus. É a figura do fractal, onde cada parte contém o todo. É a figura da unidade essencial de tudo que existe. Quem ama profundamente a si mesmo só pode amar profundamente o outro. Porque o que ele encontra na sua profundidade é o mesmo que ele encontrará na profundidade do outro. E é o mesmo também que todos encontraremos na profundidade de tudo que existe. Na superficialidade, a busca de Deus, por exemplo, tem gerado guerras. Deus seria Alá, Jeová, Júpiter, Zeus. Por isso, as diferentes culturas têm se assassinado sistematicamente. Assim como na luta de classes, assim como nas polarizações ideológicas, nas disputas partidárias, na guerra dos sexos. Na superfície, agarrados à superfície, temos feito guerras e violências de todo tipo. Quando avançarmos o suficiente, nos pacificaremos e perceberemos e viveremos na unidade de tudo. E essa unidade de tudo, até onde podemos alcançar, é representada na revelação do Cristo pela palavra amor. Deus é amor e nós somos deuses, portanto nós somos amor. Eu sou tão amor quanto cada um de vocês, quanto cada um dos animais, dos vegetais, dos átomos que existem no universo. E o Deus em mim, que respeita, procura e ama o Deus que está em você, namastê, somos também o Deus que está em tudo. Hoje nos é possível verbalizar essa unidade dessa forma. Hoje já nos é possível entender parte dessa unidade de alguma forma. Mas ainda não nos é possível viver essa realidade como Francisco de Assis, que chamava de irmãos todos os animais, as plantas, as coisas, os astros, os seres humanos. Até que um dia possamos dizer com Jesus, meu Pai e eu somos um. Que esse seja o nosso sentido, o nosso destino, o nosso norte. Que Jesus seja o nosso norte. Enir Cajazeira, dando graças a Deus. Marco Aurélio Trindade, na paz, de paz, com a paz. Igor Galvão, agradecendo pelos conhecimentos e pelas reflexões. Força e coragem para todos, muito bom. Diana Costa também dando seu boa noite. Mônica Silva, transbordando em vibrações para amigos encarnados e desencarnados, pelas vítimas das guerras
e dos desastres pelo mundo. Enir e Mônica se cumprimentando, Mônica Silva dando seu boa noite a todos, como Enir e como Adelaide Dias. Muito felizes pela presença de todos. Até amanhã, 18 horas, daremos continuidade. E compartilhe, se você entender que faz sentido, que pode ajudar na caminhada de outras pessoas. Paz e bem, até a próxima.